Quanto que vale a sua empresa? Quanto que coisas intangíveis como tecnologia, inovação ou capacidade empresarial valem nesta conta? E, acima de tudo, que forma de matemática pode ser usado como arte em números? Eu sou Alex Bork da B Consultoria e hoje nós vamos ver valuations de empresas. Valuation é basicamente conseguir avaliar quanto que vale uma empresa. Então, digamos que um investidor vem e ele quer comprar 20% da sua empresa para investir nela e assim por diante. Quanto que vale esses 20%? Quanto que vale os 100% da sua empresa? Tem vários jeitos de fazer isso, tem várias perspectivas diferentes, tem vários métodos diferentes. Todos eles são justificáveis de várias formas. Vamos começar pelo método mais simples, que é um CAPM. É um Capital Asset Pricing Model. Então, a ideia simples é qual seria o valor que uma empresa deve se ter para que ela seja justificável e equiparada do que um investidor colocar o mesmo valor em um fundo, em uma empresa que está na bolsa, buscando dividendos ou na poupança do banco. A ideia é o seguinte, a empresa pagando dividendos, ela teria que gerar mais ou menos a mesma quantidade de dividendos no médio e longo prazo do que um outro investimento qualquer. Dependendo de onde você estiver, de que país você estiver, de que época você estiver, a inflação monetária é muito diferente. Então, os investimentos que você vai ter, o resultado potencial por eles, o investimento em câmbio ou em poupança, vai render diferentes porcentagens de resultado. No Brasil, hoje em dia, a gente prevê uma taxa Selic, ou seja, uma taxa de inflação monetária de cerca de 5, 5,5% até o final do ano. Então, quando você colocar dinheiro na poupança, ela vai tentar manter essa proporção e esse raciocínio quando render. Se há rendimento de uma poupança que hoje em dia está extraordinariamente baixo, cerca de 1,5% ao ano, toda vez que você deixar esse dinheiro ali e a inflação monetária for mais alta do que isso, você vai perder valor monetário. Com esse dinheiro guardado na poupança, você vai conseguir gastar menos em poder aquisitivo daqui a um tempo. Digamos que você deixa esse dinheiro 5 anos guardado na poupança, a mesma quantidade que custava para comprar uma casa ou um carro ou uma geladeira, não vai conseguir comprar essa mesma coisa daqui a 5 anos. Por isso que investimento nesse tipo de coisa é tão importante. Então, aonde rende um pouco mais do que isso, existe também um pouco mais de risco. E aonde rende muito mais do que isso, existe muito mais risco. Uma das alternativas é pegar uma empresa e ser investidor nela, por mais que ela não tenha ativos na bolsa. Vamos ver quanto que vale? Se as suas razões forem para ser um investidor fantasma, você não opina na empresa e ela evolui naturalmente, teoricamente ela deveria render tanto quanto em dividendos se renderia um investimento nessa proporção com essa taxa de risco. Mas existe outra coisa para levar em conta. Uma empresa pode crescer, ela pode levar a render mais dividendos com o passar do tempo, e mais do que tudo, o valor dessa empresa vai crescendo conforme ela cresce. Então, o valor que você tem de investimento sobre o valor original da empresa também valoriza. Vamos colocar tudo isso em conta para conseguir fazer o primeiro método de valuation. Só para vocês terem uma ideia, já isso, por mais que seja dos métodos mais simples, já existe um nível básico de complicação. O valor de uma empresa é igual aos dividendos que ela consegue distribuir, o valor da empresa crescente com o passar do tempo, o risco que se tem e o patrimônio que ela tem. Como você pode ver, não é uma fórmula tão simples, tudo isso tem que ser levado em conta. A gente, na B Consultoria, a gente usa 4 métodos diferentes, o primeiro deles sendo o CAPM. A gente também usa métodos de valuation baseado no tamanho de faturamento e projeções futuras, rentabilidade atual da empresa. A gente usa método de caixa de fluxo descontado, ou DCF, que tem essa sigla estranha porque está em inglês, Discounted Cash Flow. E a gente, normalmente, uma vez que a gente assessora o risco, a gente tira a média de todas essas valuations, só para ter certeza. A grande verdade é conseguir desculpar por que se deve fazer um valuation por cada um desses fatores, como, quando e porquê, é uma arte. E você tem que entender a empresa num nível que a maioria das pessoas não entende. Não só isso, usar um pouquinho de bola de cristal para conseguir projetar um futuro desculpável e aceitável, provavelmente muito real, dessa empresa, para saber quanto que ela vai fazer no futuro e por que esse investimento se justifica. Para acessar risco em grandes empresas, por exemplo, se a gente estivesse fazendo valuation da Apple para ver se um investimento vale a pena, a gente usaria o S&P 500
um índice geral de bolsa para arcar com risco e variação potencial de rentabilidade. Em casos de pequenas e médias empresas, precisa-se estudar tendências mercadológicas e as tendências naturais da indústria que giram em volta disso, para conseguir fazer essas projeções, prever o futuro financeiro dessa empresa, se bem administrado. E dentro disso a gente usa várias funções. Uma delas, e eu acho que eu vou só bater na tangente porque a gente tem pouco tempo para fazer o resto desse vídeo, é a taxa UTIS. Ela assessora o valor de equilíbrio de ganho de uma empresa por causa da variação do custo fixo e custo variável nessa distribuição para otimizar o resultado dela. E a gente vê o quanto que ela já está otimizando isso. Imagina rapidamente que uma empresa tem um grande custo fixo e um baixo custo variável. Se essa empresa tiver um mês de poucas vendas, ela ainda assim tem um custo fixo muito grande e um risco de prejuízo elevado. Mas um mês que tem grandes vendas, o custo fixo se mantém naquele valor e o custo variável é pequeno ainda assim na proporção, trazendo grande lucratividade para a empresa. Uma empresa que, se está muito bem estabelecida, tende a focar mais em custos fixos e a gente favorece isso no cálculo de UTIS. Uma empresa que é mais instável, tem variação sazonal e assim por diante, ou não está tão bem estabelecida, a gente considera que é mais vantajoso ter um custo variável mais alto e um custo fixo baixo, assim minimizando o prejuízo e o lucro potencial dessa empresa. Normalmente, para fazer um valuation, busca uma boutique de M&A ou uma consultoria estratégica financeira para conseguir evoluir isso. Não só isso, eles vão normalmente criar uma estratégia para o futuro para atingir essas projeções, os KPIs e os benchmarks que são buscados. E para receber mais dicas, que conforme o tempo for passando a gente vai entrar em mais detalhes, aproveite, curte, se inscreve, dá um comentário. Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa que a gente falou, vai ser um nosso prazer responder.